Olá pessoal, bem-vindo ao canal Perfeita Ordem, meu nome é Gutenberg Moraes e aqui você assiste os vídeos de graça. Eu não cobro nada, né, por falar para você, não peço teu dinheiro, né, nem vivo às tuas custas. Quer ouvir palavrinhas bonitas, vai lá para o curral evangélico ou católico, que lá você vai ser enganado e vão comer teu dinheiro e você vai colocar o dinheiro lá como se estivesse colocando numa máquina de caça-níquel. Não vai voltar. Apocalipse 18. Você assiste também esses vídeos pelo @bergzoizap no Instagram e no Facebook. O link, né? @bergzoizap. 18. E depois destas coisas vi descer do céu outro Malachim que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de Daiamons, nossa, morada de demônios, e covil de todo o roi imundo, né? Toda a espécie imunda, de todo o sistema imundo, de toda a voz imunda. Espírito, se você quiser chamar espírito, né? Só não usa a palavra espírito, mas só não reporta essa palavra a pessoas que vagam depois da morte. E esconderijo de toda a ave imunda e odiável. Ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores. Podemos dizer que a Igreja Católica, quando ele diz aqui toda a nação bebeu, e de 1700 anos para trás que a Igreja Católica não existia? Existiram nações. E ele está dizendo aqui que toda a nação bebeu do vinho. Então, é um sistema, não é? É um sistema. Terra, se enriqueceram com a abundância das suas delícias, né? Ou seja, toda a nação que bebeu do seu vinho, né? Para completar o texto, vamos lá. E os mercadores, né? Ou seja, os reis da terra, vou ler de novo, né? Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Eu coloco muito esse texto em algumas postagens minhas, né, nas redes sociais. Coloco sempre esse texto. Muita gente coloca: sai dela, povo meu. E a gente se reporta mais à religião que está aí no mundo, né? Sai dela, sai dela. Sai da religião para cumprir mandamento, porque a religião não te ensina a cumprir mandamento. Quando a gente fala de religião, a gente está falando de um sistema, né? E a gente está falando de um conglomerado, né? Associados que fazem você se afastar do eterno. Religião, dinheiro e poder. O sistema, a ciência e tudo mais. O sistema educacional, o sistema financeiro, o científico, todos eles estão juntos. Isso aqui, sai dele. Não acredita em nada. Começa por aqui, né? E zum. Tem um cara agora que vai ficar voando por aí, né? Que criaram uma narrativa, né? Que um carinha aí, poderoso, Alexandre, né? Quem derrubou ele foi um mosquito. Aí criaram a narrativa que o mosquito ele transmite doença, certo? Macaco transmite doença, pombo transmite doença, aves, né? Tudo transmite doença. Só não morre da doença que transmite. Interessante, eles são hospedeiros, mas não morrem da doença que transmite. Criaram essa narrativa, né? E você acredita. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Quer continuar participando dos pecados dela, né? E ser vítimas das pragas que virão sobre ela? Continua aí na tua religião, no teu curral evangélico, católico, protestante, sei lá o que.
Qualquer uma religião que tiver no mundo que não ensina a cumprir mandamento. Porque a religião que ensina a cumprir mandamento, ela deixa de ser religião. Ela se torna o quê? Uma comunidade, uma carrala de Yeshua. Porque nenhuma religião sobrevive cumprindo mandamento. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu e Elohim se lembrou das suas iniquidades dela. É feito Sodoma e Gomorra, né? É feito Sidom e Amorá. Chegou o céu, ó. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado e atribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dá-lhe a ela em dobro. Quando ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como uma rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Entendeu? Então é uma prostituta. Ela está sentada como rainha, mas não é viúva. Ela não tem marido, ela nunca casou com ninguém. Portanto, num dia virão as suas pragas, e morte, e o pranto, e a fome, e será queimada no fogo. Porque é forte o Hashem Yud-Heh Vav-Heh, Elohim, que a julga. Será queimada no fogo. Depois de queimada, vai deixar de existir. Coloque isso na sua cabeça, porque a gente vai precisar entender isso mais para frente. Quando falar de inferno aqui. Quando se queima uma coisa no fogo, ele deixa de existir. E os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram as delícias, a chorarão e sobre ela prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. Está parecendo mais que um sistema aqui vai ser desfeito, né? Quem sabe a NOM, né? Nova Ordem Mundial, estando de longe pelo temor do seu tormento. Essa nova ordem mundial foi criada por Nimrod lá atrás, tá? Só que eles querem implantar ela de vez. Até agora não conseguiram implantar ela de uma forma, né, como Nimrod implantou. Dizendo: ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. Uma hora? Não é uma hora, né? E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Seria a moeda digital? Mercadorias de ouro e de prata e de pedras preciosas, de pérolas e de linho fino e de púrpura e de seda e de escarlata e toda a madeira ordorífera e todo o vaso de marfim e todo o vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore. Veja que a linguagem, ela se reporta àquela época, porque existem coisas muito mais valiosas do que isso hoje. Mas a linguagem, ela se reporta à época de Yohanan, onde essas coisas eram as coisas preciosas. Hoje temos mais coisas preciosas do que isso, né? Na era da tecnologia, um carro, um quadro pintado por um maçom qualquer aí, que traz muita informação, né? Criptografada, por aí vai. E canela, e perfume, e mirra, e incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e gado, e ovelhas, e cavalos, e carros, e corpos, e nefesh, de homens. Corpos e almas de homens. Veja que flor de farinha está aqui, né? Quando você fazia uma oferta de flor de farinha, não era barata ao Eterno lá, na época do templo no deserto. E o fruto do desejo da tua nefesh, alma, foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais a acharás. Os mercadores destas coisas, que com elas se enriqueceram, estarão de longe,
pelo temor do seu tormento. Chorarão e lamentarão. Ou seja, os caras vão se esconder, é tudo uns fracote, né? Oh, vão se esconder, não vão ajudar a bichinha não. Vão ficar só lamentando. E dizendo, ai, ai, daquela grande cidade que estava vestida de linho fino e púrpura, de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. Várias cidades já no mundo se desmancharam, deixaram de existir, porque o comércio deixou de ser atrativo para elas. Ou seja, os comerciantes não a acharam mais atrativa e começaram a fazer negócios em outras cidades. Aqui ele está tipificando o texto como uma cidade, né? Porque quando você estuda a geografia, né, a antropologia daquela época, vê que algumas cidades tinham um comércio bom e era, né, como Cairo, né, lá no Egito, né, e outras cidades, né, ali da Ásia Menor, por aí vai. Eles levavam, né, as pedras preciosas, as riquezas para essas cidades para fazerem comércio. Mas está falando de uma cidade aqui? Eu acredito que não. Eu acredito que é de um sistema. E todo o piloto e todo o que navega em naus, né, e todo o marinheiro e todos os que negociam no mar se puseram de longe. Ninguém quis chegar perto dessa cidade, não. Começaram a olhar e ali não presta mais não. Aquilo ali não presta não. Opa, seria dinheiro papel sendo invertido em dinheiro moeda, e aí tá todo mundo fugindo, né, de negociar com dinheiro moeda, com dinheiro criptográfico, né? Por aí, você sabe o que eu tô falando, né? Com moeda digital. Oxe, tô fora. E vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças e clamaram, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai daquela grande cidade na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos emissários e navios, porque já Elohim julgou a vossa causa quanto a ela. Está parecendo um sistema, né? Sistema opressor. E um forte malachim levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. Vai deixar de existir, viu? Porque ela foi queimada. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas e de músicos, de flautistas e de trombeteiros, e nenhum artífice de arte nenhuma se achará mais em ti, e ruído de mó em ti não se ouvirá mais, e luz de lâmpada não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas suas feitiçarias. E nela se achou o sangue dos navios e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Com certeza é um sistema. Shalom a todos. Terminamos aqui o 18, capítulo 18, e eu aguardo você lá no 19, se assim o Eterno nos permitir. Shalom.